Um superior te deu uma ordem. Você achou absurda, mas obedeceu. Porque ordem é ordem. Errou. Você acabou de cometer um crime, junto com ele. Hoje eu vou te mostrar o que a lei diz sobre isso, com o nome, com o artigo e com o número de portaria. Sou investigador de Polícia Civil há mais de 23 anos. Nesse tempo, vi muita coisa errada acontecer. Não por mau caratismo, não por falta de caráter, mas por ignorância. Ignorância da própria lei que o agente jurou cumprir. Esse vídeo é sobre uma dessas coisas. Uma lei específica. Uma lei que todo agente de segurança pública precisa conhecer de cor. Vou te fazer uma pergunta direta e quero que você pense antes de responder. Se um superior te mandar atirar num suspeito desarmado que está fugindo, você atira? Pensa. Pensa de verdade. Se a sua resposta foi "depende do que o chefe falar", você tem um problema sério. Porque a Portaria 4.226 de 2010 já respondeu essa pergunta por você. E a resposta é não. Não é legítimo. Não é legal. E quem executa responde pelo crime. Mas o problema vai além do disparo. Vai além da arma. Ordens absurdas aparecem de outras formas, em outras situações, no dia a dia da operação. E a maioria dos agentes simplesmente não sabe onde está a linha. A Portaria Interministerial 4.226 foi publicada em 31 de dezembro de 2010. Assinada pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela estabelece as diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. São 25 diretrizes no total. 25, cada uma com peso de lei. Agora, preciso te fazer um alerta importante. Muita gente, quando ouve falar no artigo 5 da portaria, acha que é o coração da lei. Não é. O artigo 5 é apenas a cláusula de vigência. Diz quando a lei entra em vigor. Nada mais. O conteúdo de verdade está no anexo 1, nas 25 diretrizes. E de todas as 25, é a diretriz número 2 que define tudo. 5 princípios, 5 filtros, obrigatórios, para qualquer uso da força. Se a ordem não passa por esses 5 filtros, ela não tem respaldo legal. Simples assim. Primeiro princípio: legalidade. A ação está prevista em lei? Existe base legal para o que está sendo ordenado? Se não está, não pode. Ponto. Segundo princípio: necessidade. É o único meio disponível para resolver a situação? Existe outra forma menos lesiva de resolver aquilo? Se existe, a força não é necessária. Terceiro princípio: proporcionalidade. A força usada é compatível com a ameaça real? Não com a ameaça imaginada, com a ameaça real. Resposta letal a uma situação sem risco de vida é desproporcional. É ilegal. Quarto princípio: moderação. Mesmo quando a força é necessária e proporcional, ela deve causar o menor dano possível. Força excessiva, mesmo em situação legítima, é abuso. Quinto princípio: conveniência. É o momento certo? É o contexto adequado? Às vezes a ação é legal, necessária, proporcional e moderada, mas não é conveniente naquele instante específico. Se a ordem que você recebeu viola qualquer um desses 5, ela é manifestamente ilegal e você não tem obrigação de cumprir. A portaria não está sozinha. Ela não é um caso isolado. O ordenamento jurídico brasileiro é claro em 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto: a Lei 8.120 de 90, o Estatuto dos Servidores Federais. Artigo 116, inciso 4. Esse artigo diz que é dever do servidor cumprir ordens superiores. Até aí nenhuma novidade. Mas ele continua: salvo quando manifestamente ilegais.
Esse texto não é exclusivo do servidor federal. Ele é replicado nas leis estaduais e municipais de todo o país. Segundo ponto, o Código Penal, artigo 22. Ele fala sobre obediência hierárquica como excludente de punibilidade. Em outras palavras, se você cumpriu uma ordem e não sabia que era ilegal, pode ser que você não responda pelo crime. Mas, e esse mas é fundamental, obediência hierárquica não exclui punição quando a ordem for manifestamente ilegal. Eu estava cumprindo ordem, não te salva se a ordem era claramente errada. Terceiro ponto, o direito penal militar. Tem gente que pensa que no militar a obediência é absoluta, que ordem é ordem, sem discussão. Isso é mito. Mesmo o Código Penal Militar, que tem o regime mais rígido de hierarquia, não adota a teoria da obediência cega. O militar pode e deve recusar ordem manifestamente criminosa. Conclusão: em nenhum ramo do direito brasileiro, em nenhum, existe a obrigação de obedecer ordem manifestamente ilegal. Vou trazer situações concretas, situações que já estão descritas na própria portaria. Situação 1. Seu superior te manda atirar num suspeito desarmado que está fugindo. Resposta: não. Diretriz 4. Proibido expressamente. Sem exceção nessa circunstância. Situação 2. Ordem para atirar contra um veículo que furou um bloqueio policial. Aqui tem uma nuance. Só é legítimo se o veículo representa risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes ou a terceiros. Se não representa esse risco, não atira. Diretriz 5. Situação 3. Dá um tiro de advertência para assustar. Resposta: não. A diretriz 6 proíbe expressamente os chamados disparos de advertência, por 2 motivos. Primeiro, não atendem aos princípios da diretriz 2. Segundo, pela imprevisibilidade dos efeitos. Você atira para cima e não controla onde cai. Situação 4. Qualquer ordem que envolva tortura, tratamento degradante ou humilhação deliberada. Resposta: não. A diretriz 1 incorpora a Convenção da ONU contra a tortura. Isso não é só ilegal no Brasil, é crime internacional. Em todos esses casos, você pode recusar, você deve recusar. E se cumprir mesmo sabendo da ilegalidade, responde junto. Então, como agir quando a ordem é absurda? 4 passos. Passo 1. Identifique a violação. Qual dos 5 princípios ela fere? Legalidade? Necessidade? Proporcionalidade? Nomeie o problema com clareza. Isso te protege juridicamente. Passo 2. Recuse formalmente. De preferência por escrito. Um e-mail, uma mensagem registrada, um documento assinado. Documente tudo. A documentação é a sua defesa. Passo 3. Represente a corregedoria. Isso não é denunciismo. Isso é lei. O artigo 116, inciso 12 da Lei 8.120, diz que é dever do servidor representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Não é uma opção. É uma obrigação legal. Passo 4. Conheça a lei antes do campo. O agente que conhece a Portaria 4.226 não cai em armadilha. Não por rebeldia, não por arrogância, mas por dominar o próprio ordenamento que jurou defender. Obedecer ordem ilegal não é lealdade institucional. É coautoria. Deixe eu repetir isso, porque é importante. Obedecer ordem ilegal não é lealdade, é coautoria. A lei não pede que você seja um robô. Ela não pede obediência cega. Ela pede que você seja um profissional que conhece as regras do jogo, que pensa, que analisa, que decide com base na lei. A Portaria 4.226 não é contra a polícia. Não é contra o agente de segurança pública. Ela é a proteção do agente que age dentro da lei. Se esse conteúdo te abriu alguma coisa, salva esse vídeo, manda para a sua equipe,
Compartilha com quem você sabe que precisa ver isso. Me conta nos comentários. Você conhecia essa portaria antes de assistir esse vídeo? Sou o instrutor Jackson. Segurança 2.0. A segurança que pensa antes de agir.